Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevam Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e no episódio de hoje nós conversaremos sobre o tema O Trabalho na Vida Cristã. Roda a vinheta. Olá, mais uma vez a todos. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast da nossa querida Igreja Presbiteriana de Jundiaí, nesse projeto tão legal, tão abençoado, que graças a Deus tem sido usado para edificar os irmãos e ser uma bênção aí para a nossa igreja. Hoje estou aqui com o João Vitor mais uma vez. Obrigado por ter vindo, João. Uma alegria te receber. Que Deus te abençoe e use nesse episódio em que a gente vai falar sobre trabalho. Bem-vindo. Amém. Obrigado pelo convite novamente. Muito bom estar aqui de novo com você, com o Luizão. E vamos lá. Vamos lá, então. Bom, a gente tem o trabalho como um dos grandes temas da vida humana. Nós passamos muitas horas do nosso dia e muito tempo da nossa vida trabalhando. Para algumas pessoas, trabalhar é terrível, né? É a filosofia do Seu Madruga. Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. Por outro lado, para outras pessoas, trabalho é o sentido da vida. E muitas pessoas dedicam tudo que tem ao trabalho, à carreira, à prosperidade financeira e não só às vezes a ganhar dinheiro. Tem muita gente que acaba fazendo do trabalho um ídolo. Então nós temos perigos aí nos dois extremos do trabalho, mas ainda assim o trabalho foi criado por Deus e ele nos conferiu essa bênção e essa responsabilidade para que a gente sue, né, trabalhando, mas ao mesmo tempo desfrute do trabalho como uma bênção que ele nos dá. Eu queria começar, João, diante desse cenário, perguntando para você o que você pode falar inicialmente sobre o trabalho, para que serve o trabalho, como nós podemos servir a Deus no trabalho, para a gente introduzir o assunto, por favor. Eu acho que isso que você falou, dessas visões que a cultura tem do trabalho, é um ponto de partida bom, justamente porque muitas vezes essas visões, elas são compartilhadas por cristãos. A gente sabe que tem muita gente por aí, né, fora que idolatra o trabalho, que trabalha muito, que ganha muito dinheiro, que serve o trabalho como se fosse um deus mesmo, né? Mas isso pode acontecer com um cristão. E o outro extremo também, né? Essa ideia de que o trabalho é algo ruim, é um mal necessário, é uma coisa que é só um instrumento, uma coisa que eu uso para poder ganhar dinheiro, para com o dinheiro conseguir viver de verdade, com o dinheiro conseguir aproveitar a minha vida. E essas visões, eu chamo elas de visões distorcidas justamente porque elas pegam uma coisa que é verdadeira a respeito do trabalho e elas elevam, né? E elas, né, tiram essa coisa de proporção. Então, o lado que idolatra o trabalho, que trabalha muito, que enxerga o trabalho como a sua razão de ser, como a sua marca que você vai deixar, a sua vocação, etc. Pega o lado bom do trabalho, que é realmente essa questão do sentido, né? De você poder ser útil, de você poder abençoar alguém através daquele trabalho, de você poder fazer alguma coisa boa, né, para a sociedade. E eleva isso, tira isso de proporção. Então, o trabalho é só essa coisa boa, não existe nada de ruim no trabalho, né? E o outro lado, que olha o trabalho como mal necessário, uma coisa ruim, uma coisa que se eu pudesse eu não trabalhava, etc. Pega o lado ruim do trabalho e tira isso de proporção. E olha o trabalho só dessa perspectiva. Só que nós, como cristãos, sabemos que a gente tem que olhar todas as coisas da perspectiva cristã. E a perspectiva cristã, principalmente essa visão que a gente sempre tem falado aqui, né, da cosmovisão cristã de criação, que é a da redenção, não permite que a gente faça essas coisas, que a gente olhe dessa maneira desproporcional para o trabalho. A gente olha o trabalho da perspectiva da criação, como algo que foi criado por Deus, portanto algo bom.
Só que a gente olha também da perspectiva da queda, algo que, ainda que foi criado bom, foi manchado pelo pecado, foi deturpado, corrompido pelo pecado de alguma maneira. E a gente olha da perspectiva da redenção. De que maneira que o evangelho pode nos dar uma nova perspectiva do trabalho? Pode colocar o trabalho numa nova história. Pode fazer a gente olhar para essas coisas ruins do trabalho da perspectiva de Deus, né? Então, eu acho que o ponto de partida é esse. Como que a gente precisa... A gente tem visões que são distorcidas, do trabalho que são distorcidas, e como que nós, como cristãos, podemos olhar para o trabalho da perspectiva correta, né? Que é a cosmovisão bíblica. E dentro dessa cosmovisão bíblica, começando aí pela criação, né? A gente sempre faz esse caminho, criação, queda, redenção. Como que a gente pode começar a encarar o trabalho? Nós sabemos que lá no Gênesis existe a narrativa da criação e Deus, antes da queda, certo? Confere a sua criatura, a coroa da criação, homem e mulher, funções, e o próprio Deus trabalha na criação. Então, a gente pode dizer que o trabalho é criacional, certo? Ele está presente na criação e faz parte disso. Como que você enxerga essa relação inicial, o fato de Deus ter trabalhado e ele ter atribuído funções a homem e mulher? O que a gente pode pensar sobre isso? Essa ideia, ela é importante porque quando a gente pensa que o próprio Deus trabalhou, a gente já começa a enxergar o trabalho de uma perspectiva diferente. Quer dizer, se o próprio Deus ele se propôs a trabalhar, se dispôs a trabalhar, quem somos nós para não querermos trabalhar, né? Quem somos nós para olharmos o trabalho como uma coisa ruim, como uma coisa indigna, né? Como que a gente sabe que Deus trabalhou? Quando a gente fala que Deus trabalhou, parece que é meio esquisito, né? Quando a gente pensa, sei lá, a gente pensa em Deus trabalhando de alguma maneira braçal, fazendo alguma coisa com as mãos, não sei. Mas essa perspectiva a gente vê em Gênesis, porque a palavra que é usada ali em Gênesis para falar da obra que Deus fez e a obra da qual ele descansou, lá em Gênesis 2, de 1 a 2, essa palavra é a mesma palavra utilizada para se referir ao trabalho humano comum. Então, o trabalho de Deus ele não é um trabalho diferente, um trabalho espiritual, um trabalho abstrato, metafísico. É um trabalho humano comum. Então, essa mesma palavra ela é aplicada ao trabalho humano comum. Então, o que isso mostra para a gente? Que, na verdade, o nosso trabalho é uma extensão do trabalho de Deus. Nós só trabalhamos porque Deus trabalhou. Se Deus trabalhou e ele cria seres humanos, ele cria seres à sua imagem e semelhança, esses seres feitos à sua imagem e semelhança também precisam trabalhar. Qual que é a implicação prática disso? Eu acho que a principal implicação prática é que o trabalho ele é uma necessidade do ser humano. O trabalho não é algo que a gente pode dispensar, que a gente pode descartar, e assim que a gente puder se livrar dele, a gente se livra dele. O trabalho ele é uma necessidade tão vital quanto comer, quanto respirar, quanto a sexualidade, quanto a família, quanto os relacionamentos, etc. Por quê? Porque ele está na raiz do que é ser humano. O ser humano, sendo um ser criado em mais semelhança de um Deus que trabalhou, o ser humano também, ele essencialmente é um ser trabalhador. Tem uma pergunta, eu acho que o próprio Tim Keller, né? A gente fez, um parênteses, né? A gente está baseando esse podcast no livro do Tim Keller, que chama Como Integrar Fé e Trabalho. Sim. É um livro muito bom, vale muito a pena, recomendo a todos que leiam. E, se eu não me engano, nesse livro mesmo, ele faz essa pergunta, né? Se você recebesse agora uma quantia de dinheiro suficiente para você não precisar mais trabalhar até o final da sua vida, o que você faria? Você deixaria de trabalhar? Você ia viver de renda? Ia deixar de trabalhar? Ou ia usar esse dinheiro de alguma forma, sim, mas continuar trabalhando? E aí é que a gente entra em algumas discussões que são importantes, né? Quando eu falo de trabalho aqui, gente, eu não estou falando necessariamente do trabalho remunerado, né? Por exemplo, o trabalho de ficar em casa e cuidar de filhos, ele é um trabalho. Com certeza.
Ele é um trabalho tão digno quanto todos os outros e a gente pode dizer, talvez até mais importante do que muitos outros trabalhos. Mais trabalhoso. Mais trabalhoso, exatamente, porque você está criando, formando seres humanos ali, né? Mas o trabalho é tudo aquilo que a gente, de fato, usa para poder servir aos outros, né? E, através do serviço aos outros, servir a Deus também. Quando eu falo de essa pergunta de o que você faria se você recebesse $1 milhão, $1 milhão acho que talvez seja pouco $1 milhão. no nosso mundo inflacionado, né? Dá para viver 6 meses. Mas essa pergunta ela é importante para poder tirar, mudar um pouco a nossa perspectiva de olhar para o trabalho como apenas aqueles anos que eu estou juntando dinheiro para poder aposentar bem e quando aposentar passar minha vida inteira comprando, passar minha vida inteira indo para praia, viajando, só de boa, né? O que você faria na sua aposentadoria, digamos assim? Que tipo de trabalho você gostaria de fazer na sua aposentadoria? Quais são os seus planos para trabalhar durante a sua aposentadoria para Deus? Né? Esse é o tipo de implicação prática que a gente tem quando a gente olha essa questão. Isso é muito interessante, João, porque às vezes o modo como as pessoas encaram o trabalho com os lábios dizem que gostam do trabalho e tal, e que precisa trabalhar, mas muitas pessoas vivem os anos da sua juventude, ou mesmo da vida adulta, doidos para que chegue a aposentadoria para aí sim aproveitar a vida, né? Eu não sei se você já viu, eu me lembro que quando eu era um jovem novo convertido, teve uma pregação que me marcou muito, que é a pregação Don't Waste Your Life, do John Piper. Famosa. Não jogue sua vida fora, algo assim, né? E aí ele pega um jornal. É um jornal, é um livro, eu não me lembro agora ao certo, mas ele começa a ler sobre a vida de um senhor que planejou assim a vida dele até a aposentadoria e conseguiu se aposentar bem. Acho que tinha um plano previdenciário bom. E o que ele fazia depois, sei lá, dos 65 anos dele? Ele começa a falar, por exemplo, vamos supor, o John se aposentou e agora com 65 anos ele tem uma casa boa no litoral com a sua esposa. Todos os dias eles saem para fazer uma caminhada e ele pega conchas na praia e joga golfe com seus amigos e é isso, essa é a vida dele e é assim que ele vai morrer. E aí o John Piper, por outro lado, pega a narrativa da vida de uma missionária idosa que morreu no campo em uma viagem missionária, se eu não me engano, com uma amiga também missionária, pregando para uma tribo não alcançada. Ela sofre um acidente e cai em um penhasco de carro e morre. E aí ele pergunta para a multidão de jovens que estava escutando: quem desperdiçou a vida? E a resposta, né, parece que mais óbvia para uma pessoa comum é, obviamente, que a mulher que morreu no acidente, o que ela está fazendo sendo uma idosa, indo lá pregar para uma tribo não alcançada? E aí ele fala assim, olha, o dia que eu, John Piper, estiver gastando minha velhice colecionando conchas, pode ter certeza que eu tô desperdiçando minha vida, né? Mas a ideia é o quê? Não é porque a pessoa chegou em determinada idade que ela não vai trabalhar pro Senhor, né? E eu me lembro de ele fala até de uma maneira bem forte, assim, ele é um grande pregador, né? Sim. No momento em que a missionária caiu do penhasco e a cabeça dela atravessou o para-brisa daquele carro, foi o momento em que ela mais aproveitou a vida dela, porque ela morreu no serviço para o Senhor. Então é muito interessante pensar, só assim uma ilustração do que você está dizendo, que óbvio, a gente precisa se planejar, pensar no futuro, mas atingir certo conforto na vida, financeiro ou por causa da idade ter chegado, não significa deixar de trabalhar para Deus. Sim. Na verdade, talvez o trabalho seja menos intenso por causa das forças, né, menores, do vigor ser menor, mas a gente precisa saber que a gente vai trabalhar até o fim para o Senhor, né? A gente precisaria ter essa perspectiva
da vida. É uma questão, eu acho, Estevão, do projeto de vida que a gente elabora pra gente mesmo, sabe? Eu acho que o- muitas pessoas nessa perspectiva boa, né, nessa intenção boa de ter um bom plano de aposentadoria, ter um bom plano previdenciário para poder ter uma independência lá na frente, não depender dos outros, etc. Tudo isso que é muito bom. Na, na intenção de fazer esse plano, elas acabam se perdendo em não colocar nesse projeto de vida de maneira clara, explícita, intencional, deliberada, como que eu vou continuar servindo ao Senhor? Sim. Como que eu vou continuar trabalhando para o Senhor? De fato, como você falou, a gente não é uma questão assim da nossa biologia. Claro. A gente não vai ter força para trabalhar do mesmo jeito, a gente não vai ter disposição, né? A não ser que seja às vezes um trabalho mental, né? E ainda assim você pode estar mais cansado, as suas faculdades mentais podem não estar funcionando muito bem ainda. Mas a gente ainda assim pode continuar trabalhando e quando eu digo trabalhar, eu penso que o principal trabalho seria esse trabalho específico que você pode fazer na igreja, um trabalho específico que você pode fazer, que a gente fala trabalho para o Senhor no sentido dos trabalhos especificamente religiosos, digamos assim, né? Mas ainda assim você pode exercer trabalhos que são outros trabalhos comuns. Cuidar de uma pessoa, aconselhar, visitar alguém no hospital, visitar alguém em algum projeto social, alguma coisa assim. São todas coisas que Deus ele nos capacita a fazer, até mesmo quando a gente está numa etapa da vida mais parada, né? Um pouquinho mais que a gente precisa descansar um pouco mais, etc, né? Porque o trabalho, se a gente olha lá, se a gente volta lá para Gênesis, né? Lá em Gênesis 2:15 fala que Deus ele fez o ser humano e colocou o ser humano no jardim para poder o cultivar e o guardar. Então o trabalho, tudo que a gente faz para poder cultivar e guardar o jardim de Deus. Então tudo que você pode pensar que tem a ver com cultivar e guardar o jardim de Deus é trabalho, né? Se qualifica como trabalho. Então, o que é cultivar e guardar? Cultivar é essa ideia de você desenvolver as potencialidades daquilo, né? Então, você trazer à tona aquelas potencialidades, né? Então, tudo que você pode fazer de criativo, tudo que você pode fazer para desenvolver algo bem, algo para tornar aquilo melhor para alguém, né? Para o mundo, para a sociedade, para as outras pessoas. Coisas que você pode inventar, uma técnica diferente para alguma coisa. Isso aí tem milhões de possibilidades, né? Mas cultivar é essa ideia de trazer as potencialidades, né? Essa ideia mesmo de você, pensando no que o jardineiro faz, alguém que cuida de uma horta. Ele coloca a semente ali e ele vai regando, ele vai cuidando, coloca fertilizante, ele vai tratando, ele vai tirando as ervas daninhas, etc. Até aquela semente ela germinar e ela dar o fruto. E o guardar é tudo que você pode fazer para proteger aquilo. Você protege o jardim de Deus. Então, tudo que você pode fazer para preservar a boa criação de Deus. Então, se o seu trabalho ele é relacionado a alguma coisa a cultivar e guardar, é um trabalho. Então, é um trabalho que você pode fazer para o Senhor. Sim. E isso, mais uma vez, aí ratificando, não surgiu com a queda. É Exato. pré-lapso, pré-queda. De modo que o trabalho é digno. Acho que essa é uma coisa legal da gente falar, que é sobre a dignidade do trabalho. Eu não sei se você separou alguma coisa, mas eu acho interessante a gente frisar algo importante, João, por exemplo, sobre a visão reformada do trabalho, porque a reforma protestante trouxe a quebra de um paradigma sobre uma visão do trabalho existente anteriormente, principalmente com o catolicismo, que é a diferença de trabalho sagrado e secular. Então, o trabalho monástico, o trabalho de um monge, por exemplo, de um padre, de um pároco, era superior ao trabalho secular aí, né? De um sapateiro, de um economista, de um analista de sistemas, porque ele está lidando com as coisas superiores, as coisas sagradas. A reforma protestante, por outro lado, e Lutero trabalhou muito nesse sentido, né?
dizendo que, por exemplo, o trabalho de um ministro é como o trabalho de um sapateiro, ambos são dignos e os dois estão servindo a Deus em seus ofícios. Isso é fundamental para a gente compreender a importância e a sacralidade do trabalho. Parece, no fim das contas, para algumas pessoas, que a reforma protestante foi responsável por tirar a sacralidade do trabalho dos pastores, por exemplo, mas é justamente o oposto. A sacralidade é mantida. O ponto é que a reforma mostrou que todos os outros trabalhos também são. Elevou todos os trabalhos Não nessa rebaixou condição o trabalho sagrado. Exato. Excelente. E isso é muito legal porque é simplesmente um resgate do fato de que o trabalho está na criação. Se foi Deus que criou o trabalho, ele é digno, né? E trabalhar mostra que aquela pessoa é digna. Ela está tentando obter sustento a partir do esforço. Eu acho, Estevam, que um conceito extremamente importante que tem a ver com isso é o conceito de vocação. Né? Uhum. Porque é um conceito que hoje ele é distorcido de certa forma, porque, de novo, tem essa visão idealizada da vocação, né? Então, essa é a minha vocação, é isso que eu fui destinado para fazer, Deus me criou para isso, etc, né? E de fato, em tudo que a gente faz, a gente tem uma certa vocação. Então, Deus ele te vocacionou para o casamento que você tá, Deus ele te vocacionou para o trabalho que você tá, para a igreja que você tá, de certa forma, sim. Então, mas apesar dessa visão idealizada, até um pouco distorcida da vocação, esse conceito ele é importante por quê? Porque quando a gente entende o trabalho como uma vocação, algo que Deus chamou a gente para fazer, a gente começa a perceber que não existe trabalho que é indigno ou inferior a outro. Por quê? Porque todo trabalho ele é feito como resposta ao chamado. Só existe vocação quando existe alguém que chama e quando você faz aquilo em resposta a um chamado. Né? Tem lá em 1 Coríntios 7,17, tem um texto muito interessante que Paulo fala, né? No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que ordena em todas as igrejas. Então, Paulo tá exortando os irmãos da igreja de Corinto a permanecerem naquilo que Deus chamou. E chamou justamente a palavra para vocação. E o que é interessante desse texto? Que Paulo ele está usando termos que ele usa em outros contextos dos escritos dele, geralmente para se referir a coisas espirituais. Então, segundo o Senhor lhes concedeu. Esse concedeu é a palavra que ele usa para conceder dons. E segundo o Senhor os chamou. Esse chamou é a palavra que Paulo usa muitas vezes para falar da vocação eficaz, né? Do chamado da morte para a vida. Só que se você olhar no contexto imediato desse texto de Coríntios, você vai ver que Paulo está falando de tarefas comuns do dia a dia. Tarefas como casamento, tarefas econômicas, sociais. Então, Paulo está usando palavras religiosas para falar de contextos comuns do dia a dia. Então, ele está falando que... O que ele está falando, traduzindo? O seu trabalho, ele é uma vocação. Deus ele te chamou para isso. E como tal, você precisa fazer o seu trabalho como uma resposta a essa vocação. Como uma resposta a esse chamado. Isso é importante por quê? Porque justamente o que você está falando, o trabalho, não existe trabalho digno. Primeiro porque Deus trabalhou, então se Deus trabalhou não existe trabalho que não é digno. Inclusive Deus ele trabalha em coisas muito braçais, né? Porque ele cria o homem do barro. Então ele suja as mãos de barro e ele cultiva um jardim, então são trabalhos até braçais. Mas mais do que isso, quando Deus ele te chamou para trabalhar porque é através do seu trabalho que você está servindo às outras pessoas. Através do trabalho, Deus ele ordenou o trabalho como um meio essencial pelo qual ele mesmo vai preservar a criação. Então, o trabalho de providência de Deus, que Deus ele faz até hoje, né? Esse trabalho de cuidar da criação, ele é feito em grande parte através do trabalho do ser humano. É óbvio que Deus ele sustenta as leis naturais, aquele leãozinho que está em algum lugar aí que ninguém acessa, está sendo cuidado por Deus. Sim. Mas quando a gente fala em termos da sociedade humana, Deus ele está cuidando das pessoas, da sua criação, sustentando a sua criação através do trabalho do ser humano. Então, através do seu trabalho, Deus ele está
ele tá servindo, ele tá servindo a humanidade de certa forma, ele tá Sim. trabalhando pela humanidade, né? Então, mesmo que o seu trabalho seja de limpar banheiro público, você tá limpando, você tá servindo pessoas que vão usar aquele banheiro e Deus ele tá cuidando dessas pessoas através do seu trabalho. Imagina uma pessoa que poderia pegar uma infecção naquele banheiro público, usando aquele banheiro de qualquer jeito sujo, e você limpa. Então Deus ele tá cuidando dessa pessoa através de você. Eu me lembro, agora eu não me lembro se eu li isso em algum escrito do próprio Lutero ou se é uma citação que o Tim Keller faz de Lutero no livro dele. Mas eu lembro de uma figura interessante. Ele fala, por exemplo, que Deus protege a cidade usando os guardas da cidade. Deus dá segurança, por exemplo, até os crentes usando a polícia. Né? Deus protege seu prédio usando o porteiro que está lá. E veja, às vezes ele não é nem crente, mas justamente por causa do trabalho que ele próprio criou, ele faz isso. No podcast sobre providência, a gente falou um pouco sobre a doutrina do concursos, a ideia de que Deus governa e age por meio não só das causas primárias, mas secundárias também. Então tá tudo dentro aí da teia da providência de Deus, mas ele está usando você, suas mãos, sua mente, seu esforço, seu suor para governar o mundo, para fazer com que as pessoas tenham segurança ou com que pessoas não sofram se você, por exemplo, for um médico para receitar algo a alguém que está precisando. Você for motorista para que uma pessoa receba a encomenda dela. Ele está usando tudo isso de maneira com sua provisão, né? Para que as coisas estejam no lugar correto e tudo seja organizado certinho para que o mundo gire, né? E eu me lembro, João, de uma coisa interessante que tem no livro também, do Tim Keller dizendo: a gente costuma ver o mundo do lado ruim. E claro, a gente está em um mundo em pecado, a gente já vai entrar nisso aí, né, da questão da Sim. queda. E obviamente que depois da queda é só coisa ruim, o trabalho é manchado, tudo fica afetado pelo pecado. Porém, se a gente olhar por um segundo, assim, do ponto de vista da graça de Deus e de Ele ainda sustentar esse mundo, mesmo em pecado, o mundo funciona bem. Porque, assim, mesmo com assaltos e tudo, a gente sai na rua, vai no mercado, compra, volta para casa, e ainda é uma exceção, né? Quando a coisa ruim acontece. Exato. Não a regra, porque se fosse a regra a gente não sairia. Uhum. A gente ainda consegue tomar um avião e ir para outro lugar do mundo, porque tem um piloto e quem produziu o avião e todas essas coisas. Então, o mundo ainda, por causa da misericórdia e da provisão de Deus, ainda funciona bem. E porque Deus está usando o trabalho dos homens para fazer o mundo acontecer e dar certo. Né? Como uma analogia que a gente pode fazer é com casamento, por exemplo. Né? O casamento, ele também foi uma instituição criada por Deus, e nisso eu acho que poucas pessoas têm dúvida, né? A gente concorda muito mais do que no trabalho, né? Alguns cristãos, o trabalho é pós-queda. Mas o casamento, ele foi criado por Deus, mas por causa da queda, ele tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas Deus ainda preserva o casamento através da sua graça comum. Por que através da graça comum? Porque até pessoas não cristãs casam, e através do casamento delas, a sociedade ela vai indo adiante, né? E o trabalho é a mesma coisa. Deus ele preserva o trabalho através da graça comum e ele permite com que o trabalho, ainda que tenha sido afetado pela queda, ele produza bons frutos. Ele continue continue sustentando a sociedade, continue ajudando a sociedade a se desenvolver, etc. Beleza, mas aí, dado esse parênteses, vamos falar um pouco sobre a queda, então? Sim. Bom, o homem caiu. Gênesis 3, o episódio mais triste da nossa história, aconteceu. No que isso afetou o trabalho? Quais as consequências do pecado para o trabalho? Vamos começar por aí. Lá em Gênesis 3, quando a gente olha o texto da queda, especificamente sobre as maldições, porque depois que o homem cai, Deus ele impõe algumas maldições
a eles, né? A serpente, né? Em primeiro lugar, mas depois a mulher e depois ao homem. Ele fala, né, em Gênesis 3:16 a 19. A mulher disse: Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Esse texto ele mostra que, de novo, quando a gente olha assim de uma maneira muito simplista, né, muito superficial, a gente pode achar que tem a ver só com cultivo, né? Deus amaldiçoou o agro. É, O agro não é mais pop, né? só aquela. É que eu tô lembrando, desculpa te cortar. Ontem teve um estudo bíblico aqui sobre economia na igreja. E aí eu tava dando uma pesquisada e até trouxe sobre as ideias da riqueza das nações. E Aham, uma ideia era da fisiocracia, né? sim. Que tudo vem da terra. É, Então a economia, quando a nação tem boa agricultura, vai dar certo. E aí é tipo assim, né? Deus amaldiçoou o agro, a agricultura e a produção acabou, né? O que é um exato. pouco verdade, né? É, Por causa da maldição que ele lança. Mas enfim, eu te cortei, sim. continuei, desculpa. Mas se a gente pode encarar essa ideia de cultivar o jardim como de uma maneira mais ampla, como todo o trabalho que a gente pode fazer simbolizado nesse cultivar o jardim, a maldição a gente pode também encarar dessa perspectiva ampla de ter feito com que todo o trabalho agora ele fosse frutífero. Uhum. Perceba que Deus não falou para Adão que agora você não vai mais conseguir tirar nada da terra. Ele falou, você vai continuar trabalhando. Mas o trabalho que você vai fazer não vai mais render tanto quanto renderia antes. Exato. Então, se você gasta 2 horas para conseguir 100 de alguma vegetação, de algum hortifruti, agora você vai gastar 4 horas para conseguir o mesmo 100. A terra se tornou hostil, né? Exato, Ao homem. exato. Não apenas infrutífera, mas hostil, né? Ela pode realmente matar o homem, né? E o que isso significa na prática? Que é aquela coisa que a gente sempre sente, né? Que eu acho que todo mundo já deve ter passado em algum momento, né? Como a gente se frustra com o trabalho que a gente faz. Independente do trabalho que você faça, independente se é um trabalho mais braçal, se é um trabalho mais intelectual, se envolve pessoas, se envolve dados, independente do trabalho que você faça. Eu tenho certeza que você já sentiu em algum momento que muitas vezes faltou a habilidade necessária para fazer aquele trabalho, ou então você fez aquele trabalho de um jeito que você achou que ia ser certinho, que tava tudo certo, mas no final não deu o resultado que você esperaria. Ou então você fez o trabalho certo, deu o resultado que você esperaria, mas quando você foi apresentar isso para outra pessoa que também a decisão dela era importante para esse trabalho, ela não concordou com você por algum motivo, e aí esse trabalho não foi para frente. E aí a gente pode tirar vários exemplos, a gente pode encontrar vários exemplos disso. Esse é um resultado da queda. O trabalho ele não deveria ser feito dessa forma. Nós fomos feitos para se esforçar, para nos esforçarmos no trabalho, para nos dedicarmos, mas originalmente a gente foi feito para que essa dedicação, esse esforço, ele desse bons frutos e a gente se alegrasse com esses frutos. Não é isso que acontece. A gente padece muito dessas flutuações no trabalho. Horas que a gente parece que está tudo certo, está tudo dando muito resultado, só que horas que parece que está dando tudo errado. Sim. Às vezes parece que a hora que está tudo errado parece que é mais vezes do que a hora que está tudo certo, né? Isso é um resultado da queda. É o resultado da maldição que Deus lança por causa do pecado do ser humano. Muitas vezes, essa frustração vai ser resultado de pecados diretos nossos. Sim. Nós não estamos trabalhando com dedicação suficiente, nós não estamos nos capacitando, buscando crescer em excelência naquele trabalho. Isso pode ser resultado do nosso pecado. Mas muitas vezes não. Justamente porque a maldição ela foi lançada na terra. Então, muitas vezes a gente pode estar dando o nosso melhor, mas porque nós habitamos no mundo caído, esse melhor que a gente está dando, a melhor decisão que a gente tomou, ainda assim, trouxe resultados ruins. Né? E o mundo não gira em torno da gente. Né? Eu estava pensando enquanto você está falando, João, um escritor que a gente gosta, por exemplo, Tolkien. Tolkien tem uma obra monumental,
um clássico da literatura inglesa, alta literatura. O Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion, fora... Marcou gerações, marca até hoje. Marcou, fora a parte acadêmica dele. E ele era professor, um professor de literatura muito, muito bom, era um filólogo. Criou uma língua, por exemplo, né? O passatempo do Tolkien era investir nas línguas que ele criava. E quando nós olhamos hoje o que ele produziu, a gente só olha, digamos assim, a caixa completa, né? A caixa compacta ali. E não tem noção de como foi a produção disso para ele. E eu não me lembro exatamente da história, mas eu me lembro, do que eu me lembro da história, é que O Senhor dos Anéis foi escrito e reescrito no decorrer de mais de 10 anos, que ele era muito minucioso. Quando foi lançar o livro, o editor falou, cara, não dá para lançar um livro desse tamanho. E quebraram o livro. Ele arrumou uma briga homérica, porque ele não queria que fizessem isso. Ele engoliu seco, detestou isso. Lançou o livro. E ele trabalhou em um outro livro a vida toda, que é o Silmarillion, que não foi lançado em vida, foi lançado póstumamente, que era a grande obra da vida dele. Então ele nem viu o fruto do trabalho nesse sentido. E além disso, o Tolkien, gente, era um cristão. Ele era um católico, muito, muito católico mesmo. E por causa do movimento hippie, ele começou a receber ligações e visitas na casa dele de hippies por causa do Senhor dos Anéis, porque o pessoal achava legal os hobbitzinhos, cachimbo, cogumelo. Caramba, né? eu não sabia disso não. E ele foi atormentado por isso naquela época. Então imagine só, um homem profundamente assim sério, cristão, né, assim católico, cuja obra é totalmente católica. O Senhor dos Anéis é uma obra profundamente católica. E aí o cara, de repente, olha para o trabalho dele, que é uma obra magna, assim, da humanidade, mas quem está apreciando aquela obra? Um bando de doido que não entendeu o significado real, assim, né? Então, mesmo em grandes empreendimentos da história da humanidade, em grandes gênios aí, eu acho que essa maldição do trabalho assola, né? O fruto do trabalho às vezes nem é visto em vida, né? A gente olha o trabalho dele de longe e acha que, não sei, parece que ele imagina aquela coisa meio idílica, assim, né? Tolkien sentando, conseguindo escrever assim de maneira perfeita, né? E apreciando o trabalho. Pelas coisas que a gente vê, assim, das cartas dele, das biografias dele, ele se sentia miserável, né? Sim. Se sentia horrível, assim, né? Com o trabalho dele. Não, e ele era ficava profundamente deprimido com isso, nas cartas, né, você vê isso. E até em livros lançados, por exemplo, tem um Contos Inacabados, que é um livro que nem é um livro, na verdade, reúne várias coisas assim, tem várias notas ali e às vezes ele se achava ignorante. Cara, é uma coisa impressionante, né? Você vê que isso é uma experiência comum para qualquer um, mesmo para um gênio. Sim. Quanto para pessoas comuns assim como nós, né? Você não, como eu. O cara é quase doutor. Que isso. Mas a gente é humilhado no processo produtivo, no trabalho. Maldição da queda. É justamente no meu doutorado que eu sinto isso. Mas então, nessa parte da queda, você quer falar mais alguma coisa, João? Eu acho que tem várias coisas que a gente pode identificar com isso. Não é só a questão do trabalho não ser frutífero, né? Mas a forma como ele perde o sentido, né? Mesmo quando, de novo, quando acontece tudo certo, a gente parece que não tem sentido, né? Parece que muitas vezes a gente é assolado por aquela ideia de que, nossa, mas para que eu tô fazendo tudo isso? Né? Isso talvez seja um dos grandes dramas assim, de pessoas muito bem-sucedidas hoje, né? Tem muito dinheiro, tem um empreendimento, uma empresa que está dando muito lucro, está fazendo tudo certo, inclusive está ajudando muita gente, mas a gente vê relatos de pessoas que se sentem totalmente sem sentido, né? Parece que aquilo não preenche, né? De novo, porque o trabalho ele foi amaldiçoado. E aí é um detalhe um pouco diferente, porque não é só a questão do trabalho ter sido amaldiçoado, mas a forma como nós nos relacionamos com o trabalho hoje por causa da queda é uma relação distorcida. Principalmente pela maneira como nós tendemos a enxergar o trabalho da nossa perspectiva idólatra, né? O trabalho
depois da queda, o trabalho ele tende a se tornar um ídolo, tende a se tornar... Ou o trabalho em si ele se torna um ídolo e nós começamos a adorar o trabalho, a nos sacrificarmos a nossa vida por causa dele. Ou nós começamos a usar o trabalho para poder servir os nossos ídolos. Se a gente olha, por exemplo, no relato lá da Torre de Babel, Gênesis 11. Sim. Aqueles que queriam edificar a torre, eles falam, né, que nós vamos edificar uma torre que alcança os céus para elevarmos o nosso nome. Então, o nosso trabalho, nesse mundo pós-queda, ele adquire essa função para a nossa mente distorcida pelo pecado, né? É o meio pelo qual eu vou elevar o meu nome sobre os outros. Posso elevar o meu nome ganhando muito dinheiro, posso elevar o meu nome ganhando muito poder, muito renome, mas ainda assim é o meio pelo qual eu vou, né, elevar o meu nome. Então, nós pegamos algo bom, uma dádiva que Deus nos deu, que é trabalhar, que é servir os outros através do nosso trabalho, e nós transformamos isso numa ferramenta, num instrumento para a nossa própria glória. Então assim, se o que me corrija se eu estiver errado, você está dizendo que ou o trabalho se torna um ídolo, ou ele se torna o alimento dos nossos ídolos. Exato. Né? O instrumento que a gente usa para saciar o nosso ídolo, dinheiro, nosso ídolo, fama, nosso ídolo, reconhecimento, exatamente. Nosso ídolo, às vezes, mesmo coisas que parecem sutis, tipo assim, não quero passar tempo em casa com a minha família. Sim, exato. Então, tô no trabalho, e aí chego em casa todo dia. E assim, é óbvio que, gente, não tô falando no caso de tem pessoas que trabalham muito, que têm realidades diferentes, mas eu tô falando no sentido da pessoa que faz isso intencionalmente, né? Então, é nesse sentido, né? Ou o trabalho é o ídolo, ou ele alimenta nossos ídolos, né? Exato. Tá. Podemos ir para a redenção? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, partindo dessa ideia de uma breve teologia bíblica do trabalho, bem breve, só uma visão geral. Criação, Deus fez o trabalho é bom. Aquela distinção que, se eu não me engano, a gente falou quando conversou sobre a cosmovisão, João, entre estrutura e direção, né? A estrutura é boa, a essência é boa, porque o trabalho é criacional, mas tem uma direção contaminada pelo pecado, então às vezes ele vai para um rumo errado, mas criacionalmente é bom. Mas veio a queda, e justamente por causa disso essa direção é mudada. Muitas vezes a gente usa o trabalho para saciar nossos ídolos, ou ele próprio se torna um ídolo. Nós fazemos o mal, idolatramos o trabalho, nós nos relacionamos de maneira pecaminosa com o trabalho, e o trabalho sofre a maldição do pecado que Deus profere, e por isso o fruto dele às vezes não é o que devia ser, e mesmo ele se torna penoso, né? E você citou o texto lá de Gênesis que Deus fala sobre a maldição para o homem, que ele do suor do rosto conseguiria o fruto, sua provisão, e a terra se torna hostil, seria entre espinhos e abrolhos, né? Que ele conseguiria o fruto do trabalho. E veja, e até nesse sentido, a maldição para a mulher também é essa, né? Porque o fruto do seu ventre, né? Sob dores você dará à luz. Eu li isso, a maldição da mulher, justamente para comentar isso, e acabei esquecendo, ainda bem que você lembrou. Deus, ele amaldiçoou o trabalho do homem e o trabalho da mulher. Né? Não é só o trabalho que você faz para poder trazer dinheiro para casa. É todo o trabalho. Né? Mas e a redenção? Nós chegamos então, nós temos... Deus é misericordioso e a história não acabou em Gênesis 3. E Deus ainda nos manda trabalhar para Ele. E nós temos uma perspectiva restaurada de trabalho. Como que a gente pode começar a pensar sobre isso? Se a gente parar para pensar, para analisar, é o que a gente falou sobre essa questão da queda, Estevão, grande parte dos problemas que a gente sofre com os efeitos da queda no trabalho, claro, como a gente falou, existem esses efeitos que são independentes da nossa vontade, porque nós estamos no mundo caído que a gente não tem controle. Mas muitos dos problemas que nós sofremos na queda vêm do fato de que, de novo, nosso coração ele se tornou uma fábrica de ídolos. Então, a gente vai prestar adoração a diversas coisas. Por que eu estou falando isso de novo? Porque tem um conceito muito interessante que chama o trabalho por trás do trabalho. O que é o trabalho por trás do trabalho?
é o trabalho que você faz de buscar no seu trabalho a identidade que você está querendo, a satisfação que você está querendo, a preencher aquele vazio do seu coração que só o evangelho pode preencher. A redenção, quando a gente começa a olhar o trabalho da perspectiva da redenção, a gente começa a ver que a principal coisa que um olhar redentivo, um olhar do evangelho, da graça, do evangelho da graça, nos dá a respeito do trabalho, é nos ajudar a vencer esse trabalho por trás do trabalho. Quando a gente entende que Deus, ele nos salvou por meio da graça, em Cristo, nós começamos a ver que a gente não precisa colocar a nossa identidade no trabalho. Ou em qualquer outra coisa que a gente idolatra e a gente usa o trabalho para aquilo. Então, por exemplo, a gente não precisa colocar... Tem pessoas que idolatram o trabalho em si, como a gente falou, né? E para as pessoas é mais óbvio ver que elas estão colocando a identidade delas em uma coisa que não é Cristo. Mas muitas pessoas, elas idolatram, por exemplo, o próprio descanso. Ou então idolatram o próprio entretenimento. O próprio tempo livre, que seja. E, por causa dessa idolatria, elas encaram o trabalho como uma coisa hostil, como uma coisa ruim. Estruturalmente ruim. Né? Mas o evangelho, ele nos liberta disso também. Por causa do evangelho, da mensagem do evangelho, a gente começa a entender que a gente não precisa colocar nossa identidade em mais nada. Uma vez que nós somos salvos em Cristo, totalmente satisfeitos por Ele, totalmente amados por Ele, a gente pode trabalhar em serviço a Ele com liberdade, com alegria. Né? E mesmo as dificuldades que a gente encontra no trabalho por causa da queda, elas não são totalmente curados, mas a gente encontra a esperança no Evangelho. Então, se a gente não é reconhecido no trabalho e a gente recebe um salário que não condiz com o esforço que a gente está fazendo, a gente pode ter certeza, por causa do Evangelho, que Deus ele vai continuar suprindo as nossas necessidades. Que Deus, ele de alguma forma está vendo isso e no momento certo, no tempo certo, ele vai fazer justiça, da maneira como ele quiser. Né? Se a gente não vê mais sentido no trabalho, a gente pode crer no Evangelho que nós somos resgatados e nós fomos criados para trabalhar e agora a gente pode servir, independente do sentido que a gente encontra, aquele trabalho está sendo útil de alguma forma, porque Deus está usando aquele trabalho para servir os outros. Né? E como que a gente faz, como que a gente pode olhar para isso? O Tim Keller ele fala que o Evangelho ele nos dá duas coisas principais para a gente poder enxergar o trabalho de uma nova perspectiva, colocar esse trabalho num novo enredo. Que é o quê? Uma nova paixão e um tipo mais profundo de descanso. O que ele fala por uma nova paixão? Se a gente abrir lá em Romanos 12, 11... Romanos, a gente sabe, né? Romanos ele talvez o tratado teológico da Bíblia, né? O maior tratado teológico da Bíblia, né? E ali, de Romanos 1 a 11, Paulo expõe o evangelho da graça, né? E da justificação por meio da fé. E a partir de Romanos 12, Paulo começa a dar recomendações práticas que são implicações desse evangelho. Então, ele começa falando em Romanos 12, 1 a 2, que por causa das misericórdias de Deus, que ele passou 11 capítulos expondo, nós podemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. Então, porque Deus nos salvou, a gente pode se desgastar naquilo que a gente for fazer. Né? E aí, alguns versículos depois, lá no versículo 11, Paulo fala: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Quando a gente olha esse texto, de novo, a primeira tendência que a gente tem é olhar esse texto de uma perspectiva bem espiritualizada, né? Não, aqui está falando de servir o Senhor na igreja, tá falando de tarefas eclesiásticas, basicamente. Tem até um moto da UMP depois, né? Alegres na esperança. Exatamente. Mas aí, o que a gente olha se a gente analisar o contexto imediato? De novo, a gente está falando aqui de coisas práticas. Você vai ver que do versículo 9 até o final do capítulo, Paulo está falando, se a sua Bíblia for a versão NAA,
O título que os editores da Bíblia dão é As Virtudes Recomendadas. Então são virtudes que a gente começa a construir em toda a nossa vida, não é só na igreja. E ali Paulo fala, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito. Então o que esse texto mostra? Que o evangelho ele nos dá uma nova paixão. Quando a gente é inundado por essa graça do evangelho, por esse poder do evangelho, a gente se torna apaixonado em tudo aquilo que a gente faz. Então a gente começa a se desgastar por amor a Deus. Cristo, ele nos salva e ele nos coloca para trabalhar e ele nos chama para não sermos preguiçosos, mas sermos zelosos e sermos fervorosos de espírito, por quê? Servindo o Senhor. O evangelho, ele nos dá a perspectiva de que o que quer que a gente faça no nosso trabalho, a gente não está servindo os outros, primeiramente. A gente está servindo o Senhor. É para o Senhor que a gente está fazendo aquilo. Paulo fala isso lá em Colossenses 3, né? O que quer que vocês façam, façam como servindo ao Senhor. Façam com excelência porque nós estamos servindo ao Senhor. Como servindo ao Senhor e não a homens. Exatamente. Rapidinho, uma coisa nesse sentido, João. Você falou os 2 pontos já? Não, você falou o primeiro, né? Isso, tá. Só uma coisa, porque o segundo é o descanso. Isso, tá. Porque eu acho que entra nisso aí. Eu queria só fazer uma observação. Nessa ideia do trabalho criado por Deus e depois da maldição, da queda, Deus fala que o homem comeria do fruto do seu trabalho. E a ideia do texto ali é assim, você vai trabalhar e o que você vai colher os grãos, mas como você disse, limitados. Não vai ser uma colheita abundante e muitas vezes você vai trabalhar e colher espinhos. E quando a gente olha para o Evangelho e vê o trabalho de Jesus, ele trabalha por nós. Ele falou isso, né? Meu pai trabalha, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E Jesus trabalhou muito os anos de seu ministério, intensamente. Fez em 3 anos o que nenhum de nós jamais faria em eternidades, né? Trabalhou perfeitamente e, do ponto de vista assim, humano, o que Jesus escolheu? Espinho também. Literalmente, né? Uma coroa de espinhos. Foi coroado com espinhos. E Jesus na cruz pergunta a Deus, Deus meu, por que me desamparaste? O que mostra o abandono mesmo, de fato, porque ele se tornou pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, Jesus experimenta espinhos, trabalha no nosso lugar, porque o nosso trabalho é incapaz, ineficaz, e nós colhemos o fruto do trabalho de Jesus. Ele colhe espinhos, come espinhos, e nós comemos os grãos do fruto do seu trabalho. Então, Jesus mostra que ele trabalha até a morte por nós. Ele faz isso. E nós recebemos o soldo do seu trabalho. Nós trabalhamos para receber o nosso salário devido, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o evangelho, para nós que somos crentes, é incrível, porque nós trabalhamos para receber a morte, mas a graça de Deus nos atinge e nós então recebemos o soldo do trabalho de Jesus, que é a vida eterna. Jesus trabalhou por nós, irmãos, e é por isso que nós colhemos frutos agradáveis de um trabalho que não foi nosso. E o nosso trabalho, então, simplesmente é continuando o que ele fez. É uma obra, um trabalho que continua, que aponta para o que ele fez e que é simplesmente edificar sobre o que ele já estabeleceu. Então é interessante perceber essa perspectiva, porque é o que a redenção nos mostra. Você falou disso de trabalhar para o Senhor e não para homens, e é porque o Senhor começou esse trabalho primeiro, né? E só nos colocou nessa obra, mas o trabalho pertence a ele. Estevão, eu acho isso tão importante, cara. Eu acho isso assim tão vital pra gente entender, porque a gente conversando aqui dessas coisas, assim, muitas vezes pode passar a impressão que até talvez uma certa insensibilidade em relação a muitos irmãos que provavelmente passam uma dificuldade muito grande no trabalho. E dificuldades, assim, terríveis, né? Dificuldades com pessoas que querem prejudicar eles, com pessoas que... às vezes a pessoa não faz nada, o seu companheiro de trabalho quer, de alguma forma, te deixar para baixo, quer te derrubar.
chefes que não entendem, que são injustos, clientes que são impacientes, que enchem o saco e tal. E esses sofrimentos, eles são reais, eles são muito reais. E muitas pessoas, às vezes, que têm um trabalho, digamos assim, que estão um pouco mais satisfeitas no trabalho, trabalham com certo ritmo, ganham um salário adequado, têm uma rotina de trabalho boa, agradável, trabalham num lugar agradável. Muitas vezes as pessoas não entendem porque não vivem isso. Às vezes tem condições que ajudaram, Isso, várias coisas também. Então a gente não quer passar essa ideia de insensibilidade em relação a isso, meus irmãos. Mas o que a gente sabe é: Cristo trabalhou por você. Cristo já fez todo o trabalho mais importante que você poderia ter feito. E por causa disso, a gente sabe que em tudo que a gente for fazer, em todos os sofrimentos que a gente passar, inclusive no trabalho, a gente pode ter a certeza e a alegria, o privilégio de que nós estamos nesse sofrimento, a gente está se assemelhando a Cristo. Com certeza. Quando a gente se desgasta no nosso trabalho, a gente está imitando Cristo. A gente está fazendo esse trabalho fundamental do Novo Testamento de cultivar o caráter de Cristo na nossa vida através do sofrimento. O sofrimento que a Bíblia fala não é só o sofrimento para pregar o Evangelho, embora esse seja provavelmente o sofrimento mais importante que a gente pode ter. Mas toda vez que a gente sofre como justos, que a gente sofre sem ceder ao pecado, sem ceder à tentação de nos tornarmos maus como aqueles que estão sendo injustos conosco, toda vez que a gente sofre isso, a gente está imitando a Cristo. A gente está se desgastando como Cristo. E nisso a gente pode ter certeza que a gente está agradando o Senhor. Porque nós estamos unidos a Cristo, a justiça dele foi imputada a nós, a obediência perfeita dele foi imputada a nós, mas nós também precisamos cumprir o sofrimento dele. Sim. A promessa que a gente tem é de que no final desse sofrimento a gente também vai colher os frutos que ele colheu. A alegria que lhe estava proposta, como fala lá em Hebreus. E a gente podia terminar dessa forma, né? A segunda parte do que eu queria falar, que é o descanso, né? É interessante como as coisas foram conduzidas para isso, né? A gente termina com descanso porque essa é a nossa maior esperança, né? Lá em Hebreus 4:10 fala: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Em Cristo nós já entramos no descanso do Senhor, nós já desfrutamos desse descanso de uma forma ainda não completa, mas real. Nós podemos descansar no Senhor de que tudo aquilo que a gente passa, todo o sofrimento que a gente passa, inclusive no trabalho, seja por injustiça e até mesmo o sofrimento que vem por causa da nossa luta contra o pecado, tudo isso são coisas que têm um prazo de validade. Porque nós já descansamos do trabalho, assim como Deus descansou. Tem uma coisa muito interessante assim, que eu acho genial, assim, quando uma vez me disseram, é como a gente consegue ver isso até na maneira como a semana ela foi reorganizada pelo cristianismo. Se lá no judaísmo a gente trabalhava 6 dias para descansar no último dia, quer dizer, como se o nosso descanso fosse fruto de quem trabalha muito, hoje a gente começa a semana descansando, para depois trabalhar. É isso que a gente faz a nossa vida toda. A gente começa descansando no Senhor, descansando na graça dele, no evangelho dele, no fato de que nós já temos tudo que nós precisamos nele, e aí a gente trabalha. A gente trabalha como pessoas salvas, trabalhamos como pessoas justificadas. E por isso nós podemos trabalhar com alegria, podemos servir com alegria, podemos glorificar o Senhor através do nosso trabalho. Então, o descanso, essa é a segunda coisa que o Evangelho nos dá para o trabalho. Esse descanso mais profundo. Esse descanso do trabalho que está por trás do trabalho. Tem uma citação do Tim Keller que eu queria ler que poderia ser uma forma legal da gente terminar. Sim. Em vez de trabalhar sustentado pela falsa paixão da apatia, que é filha do egoísmo, você trabalhará motivado pela paixão verdadeira, que é filha da abnegação. Você é adotado na família de Deus e, portanto, já tem sua autoafirmação. Você está justificado aos olhos de Deus, então não tem de provar nada a ninguém. Você foi salvo por meio de um sacrifício morto, de modo que está livre para ser um sacrifício vivo. Você é amado eternamente,
Assim, pode trabalhar de forma incansável em resposta a uma tranquila plenitude interior. Amém. É isso. Obrigado, João. Foi muito bom. Que Deus nos dê essa visão sobre o trabalho, edifique nossos irmãos que escutaram. Amém. Espero que você que ficou até aqui, primeiro agradeço você que ficou até aqui e espero que você receba esse episódio, né, e ouça e compreenda tudo que o João falou aí nesse sentido de maneira alguma achar que o sofrimento, né, está sendo diminuído, mas simplesmente compreender que todos nós, em alguma medida, como cristãos, estamos completando o que resta das aflições de Cristo. E o nosso trabalho é uma parte disso. Porém, ele é uma bênção e nós esperamos que esse conteúdo, esse episódio, mostre isso para você. E você trabalhe para a glória de Deus, enfrentando as dificuldades, olhando para a cruz, porque lá Jesus estava trabalhando por nós. Amém. Eu peço que você se inscreva aqui no canal do Spotify, no canal do YouTube, na página do Instagram da IPJ, siga para conhecer os conteúdos, compartilhe para edificar mais pessoas, ative o sininho da notificação, deixe seu comentário, curta, tudo isso aí que hoje em dia a Interwebs requer dos ouvintes e dos internautas, né? Que Deus te abençoe e, mais uma vez eu peço, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e elas sejam edificadas. Deus abençoe, até a próxima.